Fala galera, beleza? Meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde que eu te convido para embarcar comigo nessa jornada de levar o evangelho por todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero te fazer o convite, se você não é inscrito, para aproveitar e se inscrever aqui no canal e também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você sabia que, se não me engano, quase 70% das pessoas que vê os vídeos aqui não são inscritos? Então aproveita, se inscreve, deixe seu comentário aqui também, que eu vou estar dando uma olhada nele e também eu levo seus comentários em consideração, até mesmo para fazer os vídeos futuros. Então eu peço que você faça essas coisas e se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. E também se você não é inscrito e está aqui pela primeira vez, obrigado também por esse apoio de estar aqui e escutar essa mensagem. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão de honrar os nossos pais. Tá chegando aí o Dia das Mães e também vai ter um vídeo no canal sobre o Dia das Mães, então não perca, fique ligado. Mas eu queria falar a respeito sobre o único mandamento que tem uma promessa. Se você vai lá no livro de Êxodo, eu vou abrir lá junto com vocês, no livro de Êxodo, capítulo 20, e a gente vai para o verso 12. Primeiramente a gente vê no livro de Êxodo, os 10 mandamentos, sim? Não matarás, não cobiçarás, e ali também tá esse mandamento que tem uma promessa. E lê assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha só que interessante, quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra. E às vezes eu me pergunto, se esse é o único mandamento que tem uma promessa, você acha que ele é importante? Tipo, para ser o único que ele tem uma promessa, você acha que ia ser algo que Deus quer que a gente faça? E claro que sim, se a gente para pensar, por que a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe? Sabe, nossos pais viveram coisas que a gente não viveu. E muitas das vezes a gente vive aprendendo os ensinamentos deles, muitas das vezes, se não todas, se a gente vive com os ensinamentos que eles nos dão, o que vai acontecer é que a gente vai viver de uma maneira mais, não só correta, mas de uma maneira que não seja tão perigosa para nós mesmos. Se a gente sabe que nossos pais no passado fizeram um erro e eles contam essa história, falam, olha, eu fiz isso, eu errei, mas você pode fazer diferente. E isso nos dá uma oportunidade de evitar fazer algo para aprender. A gente já tem um ensinamento logo ali, se isso faz sentido. Mas isso também é interessante, porque no final dos tempos a gente vai ver que isso vai diminuir. A gente vai ver lá no livro de 2 Pedro, se eu não me engano. 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro 5, verso 5, diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Provavelmente eu acho que eu li o verso errado, mas eu quero estar lendo o outro certo depois também. Mas esse verso aqui é muito importante, porque está dizendo para a gente ser submisso àqueles que são mais velhos, para a gente honrar os nossos pais, honrar aqueles que são mais velhos. Sabe, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aqui não tem essa cultura de pedir benção. Por exemplo, se eu converso com meu pai, com minha mãe, ou com qualquer pessoa que é mais velha que eu falo benção, então eu converso com meus avós, benção avô, certo? E aqui não tem essa cultura. E foi até mesmo interessante, porque eu vi a maneira com que as pessoas tratam os pais aqui, não só dizendo dos americanos, mas algumas vezes a gente percebe, e até mesmo no Brasil, eu percebi coisas que muitas vezes eles tratam os nossos pais de uma maneira tão, sabe, tão... Qual é a palavra que eu posso usar? Esqueci a palavra. A gente trata os nossos pais de uma maneira tão desrespeitosa, sabe? Por exemplo, se eu vou falar com os meus pais, eles me chamam, eu falo senhor, senhora, sabe? Uma maneira de respeito. E eu acho que essa linguagem mostra muito do que o respeito que a gente tem com eles e como a gente trata eles também. E a gente lê lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 1, verso 1 e 2, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não só isso, mas diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E aí continua. Mas olha que interessante que no final dos tempos, uma coisa que a gente vai saber se a gente está no final dos tempos ou não, é essa questão
de os pais, de filhos serem desobedientes aos pais. E aí eu continuo com esse mesmo verso, dizendo um pouquinho sobre a carta de Timóteo. Timóteo foi uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, obviamente, mas ela foi uma carta bem pessoal, aquela carta para animar Timóteo. Timóteo era provavelmente jovem, a gente não sabe mais ou menos a idade, mas se eu não me engano eles falam que está ali, talvez dos seus 20 até os 30 e poucos anos, jovem. E Timóteo, Paulo está tentando falar, todas essas coisas vão acontecer, mas no final desse capítulo é interessante o que Paulo fala. Ele fala assim, no final do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí eu volto para o tópico de honrar os pais e honrar e obedecer o ensinamento que eles nos dão. Porque se você para pensar, se a gente vive a vida sem ter um ensinamento, sem ter valores para a gente seguir, a gente vai viver nossa vida como se fosse uma anarquia. E no sentido que a gente nunca vai atingir aquilo que Deus tem para nós. Voltando para o tópico sobre honrar os nossos pais, e honrar o ensinamento e obedecer os ensinamentos que eles nos ensinam, isso é muito importante. Porque na nossa vida a gente precisa de valores, a gente precisa de crenças para a gente poder viver de uma maneira não só para ser um bom cidadão, mas também para viver completando o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu quero finalizar pedindo a você que reflita um pouquinho nessa mensagem. Tem você ajudado seus pais? Tem você honrado seus pais? Sabe, você está vivendo uma vida que seus pais têm orgulho de dizer que você vive dessa maneira? Ou você está vivendo de uma maneira que seus pais sabem que você está indo para o lugar errado? Você está vivendo uma vida de uma maneira que você dá orgulho para seus pais, igual eu falei, ou você está vivendo de uma maneira que seus pais te ensinaram outra coisa, mas mesmo assim você está desejando viver de uma maneira que sabe que não vai honrar eles? Ou então, pergunte a você mesmo, você está brigado com seus pais? Tipo, uma das piores pessoas para você estar brigado é seus pais, porque eles torcem tanto por você, eles oram por você, e mesmo que você pense que você tenha razão, e escute-me nesse momento, mas mesmo que você pense que você tenha razão, não vale a pena perder a amizade, perder ali essa convivência com seus pais só para ganhar um argumento. Então para pensar isso, e eu acho que o livro de Timóteo é bem prático nisso, e eu te convido a ler também, porque Paulo está falando ali que assim como Jesus cresceu em graça, Jesus obedeceu aos seus pais, Jesus, ele esteve ali mesmo sendo o Filho de Deus, ele veio nessa terra, ele deixou um exemplo para a gente viver. Ele viveu a sua vida de uma maneira que ele honrou os seus pais. E da mesma forma a gente deve honrar também. Porque só assim a gente vai poder crescer, não só em estatura, mas também em graça, em favor com os homens. E para que a gente possa ser não só seres humanos que vivem sem propósito, mas que a gente possa ser seres humanos que vivem para espalhar a mensagem de Deus. Então, que Deus te abençoe e obrigado por escutar essa mensagem. Não perca o vídeo da próxima semana, que a gente vai estar falando sobre a importância das nossas mães. Eu quis dar só uma rabiscada e na próxima semana a gente vai pintar uma melhor... Esqueci o que eu ia falar. Mas bem, vocês entenderam. Anyways, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque eu agradeço muito e vai me ajudar muito. Então se inscreve aqui, eu tô esperando, hein? Já inscreveu? Bem, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo na próxima. Não perca o vídeo da próxima semana. Vídeo novo toda terça, 11 da manhã, horário de Brasília. Fui!